O texto que nós lemos, Mateus capítulo 1, a partir do primeiro versículo, o capítulo 1 de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. O que significa isso? Mateus, ele vem tratar, no início do seu evangelho, o lado humano de Jesus. Então, ele vem tratando toda a genealogia de Jesus, e ele pega lá desde Abraão e vem tratando até chegar em Jesus. Então, ele está tratando aqui sobre o nascimento de Jesus, para mostrar para os judeus, porque, irmãos, os judeus, eles são, até hoje, eles, se alguém disser que é judeu, eles vão querer saber de qual tribo que a pessoa é, e vão fazer uma busca genealógica para saber, na árvore genealógica, se aquela pessoa é mesmo do seu povo. O que acontece? Mateus, quando ele vai falar de Jesus, o que ele faz? Gente, Mateus, ele escreve o evangelho direcionado direto para os judeus. Então, o que ele faz? Ele faz diretamente uma ligação. Ele, Mateus, sendo judeu, então ele vai trazer a genealogia de Jesus para provar para os judeus que Jesus, ele era judeu e que assim ele poderia ser aceito por eles como judeu. Porque, irmãos, se não houvesse nenhuma comprovação genealógica, os judeus não aceitariam em hipótese alguma que Jesus era judeu. Então, Mateus, ele vem trazendo. É interessante que ele pega exatamente de Abraão, do patriarca mais importante para os judeus, que é Abraão. É Abraão, Isaac e Jacó. As três figuras mais importantes para os judeus, os três patriarcas, estão ali na linhagem que Mateus vai trazer. Então, ele começa lá desde Abraão e vai mostrar para os judeus que Jesus, ele é judeu, que ele tem a sua genealogia toda traçada. E outra coisa, isso vai mostrar para a gente o quê, irmãos? Que Jesus era homem. Até porque, depois que a igreja ela começou, a igreja primitiva, começou a surgir tantas doutrinas, heresias, melhor dizendo, que queria refutar esse ensino de que Jesus era homem, carnal. Isso deu muitos debates nos séculos seguintes, para provar que Jesus que era Deus, mas ele era ser humano, que ele viveu aqui na terra como ser humano, como pessoa. E o que acontece? Aqui, Mateus, ele vai trazer essa comprovação de que Jesus era homem aqui na terra, até porque, quando eu era adolescente, eu escutava alguém dizer, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Aí eu falei, poxa, se Jesus é Jesus, Jesus é Deus, ele fosse metade homem, isso está mais para mitologia, grega. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, ou seja, ele era homem pleno, ele sentia fome, a Bíblia mostra isso, Jesus sentia fome, está lá em Mateus capítulo 4, Jesus, ele cansado, Jesus se cansava, ele cansado da viagem, ele sentou e os discípulos foram comprar comida. Então Jesus, ele era 100% homem, ele sentia fome, ele sentia sede, porque o apóstolo Paulo disse que em Jesus habitava corporalmente, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele era pleno homem e ele era pleno divino, porque Paulo disse que nele, em Cristo, habitava
corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus ele era pleno divino e pleno humano. Jesus ele não ficou sendo semideus ou meio Deus quando ele estava aqui na terra. Ele continuou sendo Deus. Essa doutrina a gente não pode perdê-la de modo nenhum. Essa é a base do cristianismo. Jesus ele foi 100% homem e ele era 100% homem e 100% Deus. Essa é a base da igreja, é a base da nossa fé. E Mateus, ele vai trazer aqui, ele vai trazer esse traçado aqui para nós genealógico do nascimento de Jesus. Mas uma coisa que chama atenção nessa genealogia de Jesus, de algumas pessoas que são conhecidas e outras não, né? Por exemplo, falar de Abraão, até as crianças, né? Que nasceu ontem já sabe quem foi Abraão, né? É citado, falado, pregado, todo mundo conhece Abraão. Agora tem outras pessoas aqui que elas não são conhecidas. Porém, essas pessoas têm um papel muito importante. Eu li o texto todo, mas, na verdade, o que eu quero destacar aqui com os irmãos é o versículo 5, que diz assim, ó: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Uma coisa aqui que a gente deve prestar atenção no versículo 5, que diz assim, ó: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ou seja, vou voltar aqui. A Bíblia diz que Salmão é o nome do homem, gente, né? É o nome dele. Salmão gerou de Raabe a Boaz. É importante a gente pensar um pouquinho nesse contexto aqui. Quem foi Raabe? Lá no livro de Josué, no capítulo 2, Josué, eu vou abrir aqui rapidinho, os irmãos não precisam abrir não para a gente ganhar tempo, mas você sabe que é Josué capítulo 2, para depois você ler em casa. Olha o que eu vou ler aqui, ó, Josué capítulo 2, versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Aqui, no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 2, a gente tem a história de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, ela era uma prostituta, ela morava na cidade de Jericó. Jericó fazia parte da terra dos cananeus, dos cananitas. Esse povo não conhecia a Deus, não conhecia o Deus de Israel, tá? Só que Deus disse que daria a terra dos cananeus em herança para Abraão. Gente, Abraão, ele era semita, ou seja, ele era descendente de Sem, que, né, Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. A terra de Cã ficou conhecida como terra de Canaã. E quem morava em Canaã eram os cananeus. Só que é interessante que os cananeus, eles ficaram com a melhor parte da terra, que é a terra de Canaã, que hoje é o território ali de Israel. Mas quando Noé dividiu a terra, os cananeus, que é um dos 3 filhos de Noé, né, Sem, Cã e Jafé, essa terra de Cã ficou com essa terra ali que mana leite e mel. Só que os cananitas, os cananeus, filhos de Cã, eles foram um povo, eles se espalharam ali por aquela região, e foi o povo que começou fazer todo tipo de atrocidade, de pecado, de promiscuidade. Esse povo começou a fazer. E a descendência de Abraão eram os semitas, que era descendente de Sem, que era irmão desse Cã. E é interessante que os semitas, eles estavam em outra parte, ali para o lado da Babilônia, do Iraque, esse território hoje em dia. E é interessante que
essa descendência dos semitas é de onde sairia Abraão, Israel e por consequência, também Jesus nasceria dessa descendência de Sem, dos semitas, né? Por quê? Porque Jesus é descendente de Abraão. Olha o que acontece. Como esse povo, os cananeus, eles pecaram contra Deus, eles se desviaram tanto, tantas coisas eles faziam, Deus prometeu para Abraão que daria para ele a terra de Canaã. Ou seja, Deus ia tirar a terra dos cananitas e daria para os semitas. Ou seja, Deus ia tirar de Cã e ia dar para Sem. E Abraão era semita. Então, Deus prometeu que essa terra seria deles. O que acontece? Aconteceu toda aquela história com Israel e Deus leva eles em direção a Canaã, que era a terra dos cananitas, e Deus estava dando para os semitas. E eles estão indo em direção à terra que Deus prometeu, e Deus fez grandes milagres, né, irmãos? Abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou, o povo ficou 40 anos no deserto, era para ficar poucos dias, mas ficaram 40 anos por causa da desobediência. Mas depois desses 40 anos, eles iam atravessar o Rio Jordão. Quando eles atravessassem o Rio Jordão, eles já estariam ali no território propriamente dito, que era a terra que Deus prometeu. Mas antes de atravessar a terra, ou atravessar o Rio Jordão, aquela parte ali que eles ficaram instalados, já era também parte da terra que Deus prometeu para eles. Então o que acontece? Aquele povo se preparou para atravessar o Rio Jordão e começar a tomar posse das terras que, na verdade, eram cidades muradas. Aí, qual era a primeira cidade depois de atravessar o Rio Jordão? Jericó. O que Josué fez? Ele mandou 2 espias atravessar o rio, né, o Jordão, e espiar a terra de Jericó, que era uma cidade murada. Segundo os arqueólogos, irmãos, o muro de Jericó não era igual o muro da nossa casa hoje. O muro de Jericó, ele tinha de espessura 6 metros, ou seja, dava para passar 2 carros, era uma pista, a espessura do muro de Jericó. Que a gente fala de muro de Jericó, às vezes a gente vai pensar no muro da nossa casa, mas não era. Era o muro de uma cidade, 6 metros de espessura, era a fortaleza da cidade de Jericó. E Deus mandou o povo ir em direção para conquistar aquela terra. Quando aqueles 2 espias entraram para espiar a terra de Jericó, eles entraram na casa de uma mulher. E aquela mulher, ela era prostituta. E o nome daquela mulher era Raabe. Só que, irmãos, Raabe, ela já tinha notícia do que Deus já estava fazendo com Israel. Não foi quarta-feira que eu preguei sobre isso aqui? Do Mar Vermelho. Irmãos, a notícia, naquela época, não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha jornal, mas os milagres que Deus fazia espalhava pelo mundo inteiro. Todo mundo do mundo daquela época ficou sabendo que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus sustentou o povo no deserto. Então, quando o povo de Israel ia caminhando, as nações ficavam tremendo de medo. E quando aqueles 2 espias entraram em Jericó, Raabe já sabia: epa, esses homens estão chegando aqui e Jericó é a próxima vítima. O que ela fez, gente? Ela foi uma mulher muito inteligente. Ela aproveitou a oportunidade. Ela disse para os espias: eu sei que vocês vão conquistar essa terra aqui. Eu sei que Jericó vai ser de vocês. Não tem jeito, porque a história está contando tudo que Deus já fez através de vocês. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, quando vocês entrarem aqui, por favor, preserva a minha vida e a minha família. A mulher aproveitou a oportunidade, porque, irmãos, ela sabia que as nações tinham sido destruídas e a próxima seria Jericó. E ela disse: por favor, eu vou tratar vocês bem, os 2 espias, vou tratar vocês bem. Quando vocês entrarem em Jericó, preserva a minha vida, preserva a vida da minha família. Aqueles 2 espias disseram para ela assim: tá certo, vamos fazer um tratado. Se você não revelar para ninguém que a gente está aqui,
o negócio está feito. Aí o que Raabe fez? Raabe escondeu os espias, botou, né, aquelas palhas por cima, e daqui a pouco chega os guardas na casa de Raabe, bate lá, Raabe, bota os homens para fora aí. Tem 2 homens espias aí que a gente está sabendo. Raabe mentiu. Aí alguém disse assim, por que Raabe mentiu? Ela não conhecia Deus, meu irmão. Ela ia fazer de qualquer coisa para preservar a vida dela. Ela não conhecia o Deus de Israel. Mas ali foi uma estratégia dela. Ela disse, os homens não estão aqui não, eles foram embora. Mas, na verdade, ela tinha escondido eles, colocado palha por cima. E aí ela mentiu de novo. Ela disse, vão, caminho assim, dos 3 dias que vocês vão encontrar os espias. O que acontece? Os espias estavam dentro da casa dela. Quando os soldados foram embora, ela foi lá e falou para ele, vieram aqui procurar vocês aqui. Eu escondi vocês, o tratado, guardar minha família, minha casa. E os 2 espias de Israel disseram, está feito o tratado, mas você não pode revelar para ninguém que a gente veio aqui, não pode falar nada. E o que ela fez? Ela morava no muro da cidade de Jericó. Né? Eu disse que a cidade é murada, o muro é muito espesso. Então, ela tinha casa em cima do muro. Ela morava na casa em cima do muro de Jericó. Ela pegou um fio, né, uma corda vermelha, e pela corda ela desceu os espias. E os espias foram embora, os soldados não acharam eles, porque desceu pela janela, por lá de fora, não viram, a cidade estava fechada, os espias saíram e ninguém viu. Foram embora, contaram a história toda para Josué, disseram para Josué, Josué, o negócio é verdade, Deus vai entregar Jericó na nossa mão, porque nós ficamos na casa de uma mulher, a mulher falou isso, ela falou que ela sabe que essa cidade vai ser entregue nas nossas mãos, e contou para Josué o tratado daquela mulher, que aquela mulher pediu para preservar a vida dela. Irmãos, foi feito tudo, eles atravessaram o Rio Jordão, a gente sabe, né? Tem muita história assim para criança na televisão, né? A cidade, tocaram a trombeta, deram 13 voltas, né, em Jericó, cada dia deram uma volta. Então, 7 dias, né? Um dia dava uma volta, voltava. Mais um dia dava uma volta e voltava. No 7º dia, deram 7 voltas. Então, deram 6 voltas e mais no último dia deram 7 voltas. Então, 7 com 6, né? 13 voltas em Jericó. E quando eles gritaram, a cidade ruiu, os soldados foram lá, tiraram Raabe como haviam prometido, porque eles disseram, o fio, aquela corda que eu desci, você deixa lá que vai ser o sinal que a gente vai saber onde é a sua casa. Então deixou lá o sinal, aquela corda vermelha, era o sinal da casa de Raabe. E eles foram lá, tiraram Raabe, destruíram a cidade toda e preservaram Raabe. E Raabe, ela sai aqui do contexto e ela some. Acabou a história. Continua a história de Israel. Raabe é salva, o texto bíblico mostra isso, que os soldados foram lá, cumpriram o que foi prometido, tiraram Raabe de lá. E a história de Raabe some. Só que, meu irmão, o nosso Deus é Deus que cumpre a sua palavra. O nosso Deus é o Deus que pega a pessoa no fundo do poço e transforma numa pessoa honrada. Você sabe por quê, irmão? O que eu li aqui em Josué capítulo 2? Raabe, ela era claramente, a Bíblia nos esconde, ela era prostituta. Ela vivia de prostituição. E a prostituição lá em Jericó, que era um território dos cananeus, para eles era normal, meu irmão. Aquele povo de Jericó não sabia o que era pecado, o que é Deus, o que é salvação. Era um povo que vivia na idolatria, que vivia no pecado, na promiscuidade, na prostituição. E Raabe era uma mulher que vivia dessa forma. Mas um dia os espias foram na casa dela e ela recebeu os espias na sua casa e ela é salva e ela some da história. Mas Deus tinha preservado um futuro muito bonito para aquela mulher. Sabe por quê? A gente entra lá em Gênesis, lá em Mateus, no 1º capítulo, no versículo 5. A Bíblia diz que um homem da tribo de Judá, então, isso aqui é muito forte. Por quê? Raabe, ela foi tirada do
lá da cidade de Jericó, e ela foi colocada à parte. Depois ela entrou no contexto de Israel. E ela conheceu, ou um homem conheceu ela. O nome do homem era Salmão. Esse homem era da tribo de Judá. E esse homem casou com Raabe. A história de Raabe, meu irmão, mudou. Aquela mulher que antes lá em Jericó vivia na prostituição, que vivia no pecado, que não conhecia Deus, ela passou a conhecer o Deus de Israel. Primeira coisa, quando a pessoa conhece o Deus verdadeiro, a vida da pessoa muda. E outra coisa, quando a pessoa conhece a Deus, Deus muda a história da pessoa. Meu irmão, se a pessoa viveu no mundo, às vezes teve relação com tanto homem, fez tanta coisa errada, viveu no pecado, depois que a pessoa conhece Jesus, Jesus muda a vida da pessoa e honra a vida da pessoa que muda de verdade. Essa mulher, ela conheceu um homem chamado Salmão. Esse homem da tribo de Judá, ele casou com Raabe. Mas preste atenção, ela casou com um homem da tribo de Judá. Jairo, isso é uma coincidência. Poderia ter casado com qualquer outro homem de qualquer outra tribo, que era 12 as tribos. Mas por que ela casou com um homem da tribo de Judá? Porque, meu irmão, porque tem um segredo muito interessante aqui. Salmão casou com Raabe e eles tiveram um filho. E botou o nome do filho de quê? De Boaz. Tá entendendo? Casou, Salmão foi lá, conheceu Raabe. Não, Raabe, a sua vida agora mudou. Aquele negócio lá de Jericó já foi. Salmão casou com Raabe. E eles tiveram um filho e botou o nome do filho de Boaz. Boaz cresceu, conheceu uma jovem chamada Ruth, que tem a história de Ruth na Bíblia também. Boaz conheceu uma jovem que era viúva, gente. Ruth era viúva, perdeu o marido, ficou sozinha e conheceu um homem chamado Boaz. Eles tiveram um filho e botou o nome do filho de Obed. Obed cresceu, construiu família, casou também Obed. Obed casou, teve um filho. Obed chama o nome do filho de Jessé. Jessé nasceu, Jessé cresceu, Jessé conheceu uma esposa, casou. Jessé teve filhos. E um dos filhos de Jessé, Davi, que se tornou o maior rei da história de Israel. Aquela mulher que lá no Egito vivia numa vida de pecado, meu irmão. Ela entrou para uma tribo e através do casamento que ela teve com esse Salmão, dela nasceu Davi, que foi o maior rei da história de Israel. E a história termina? Não termina. Sabe por quê? Porque as gerações foram passando. Veio outros filhos e os netos. Da descendência de Davi, nasceu quem? Nasceu Jesus, que veio nascer o Salvador do mundo, o Senhor da nossa vida. Jesus nasceu para nos salvar. Mas a linhagem de Jesus passou pela vida de Raabe. Sabe o que isso significa? Que quando a pessoa conhece a Cristo, às vezes tem tudo para dar errado. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Tem pessoas que a sua vida tem tudo para dar errado. Mas quando a pessoa conhece a Deus, aquilo que era para dar errado passa a dar certo, porque conheceu a Jesus. Não tente pensar que você vai se dar bem, que vai dar certo para você longe de Deus. Longe de Deus não dá certo. Longe de Cristo não dá certo. A história de Raabe mostra que independente da vida que a pessoa viveu no mundo, meu irmão, a partir do dia que a pessoa conhece a Cristo, porque tem pessoas
que carrega um estigma lá do passado. Tem gente, irmãos, que não esquece o passado. Ele tem um passado triste, tem um passado sujo. Ele pega aquele saco com sujeira e carrega para a vida toda. Eu quero dizer para você que desde o dia que você conheceu Jesus, você tem que pegar esse saco de sujeira e jogar fora, porque desde quando você conheceu Jesus, você tem que viver uma nova vida. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos: não existe evangelho sem mudança. Hoje em dia as pessoas estão pregando o evangelho. Irmão, vão dar um jeitinho, vai ficando, vai vivendo. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar, ou você pode morrer, porque isso é uma verdade, e se você não se acertar com Deus, você vai para o inferno, meu irmão. Só tem 2 caminhos, é céu ou inferno, não tem desculpa. Ou você se acerta com Deus. Irmãos, eu sempre digo isso, tem pessoas que estão na porta do céu e faz questão de ir para o inferno. Isso é uma verdade. Tem gente que está na porta do céu e faz questão de ir para o inferno. Como que você prova? Quer que eu provo? A Bíblia diz, João capítulo 10, Jesus disse assim, eu sou a porta. Quem está na porta, meu irmão, para entrar, tem que fazer o quê? É dar um passo. Eu estou aqui, se aqui é uma porta, eu tenho que entrar, eu dou um passo, eu estou dentro. Tem pessoas que estão na porta para ir para o céu, mas não entra. Não entra de jeito nenhum. Não aceita Jesus. Não quer mudar de vida. Meu irmão, muitas pessoas estão na porta do céu e vai para o inferno. Agora, tem muitas pessoas que estão na porta do inferno e ela sai de lá e vai entrar no céu. Porque ela reconhece a Jesus como o Senhor da sua vida. Tem pessoas que você olha a vida dela, a gente pensa assim, que dali vai dar errado. Tem tudo para dar errado. Não conheceu ninguém que conhece a Deus. A família não é de crente. Raabe não era de família de crente. Mas o dia que os espias entrou na casa dela, é vocês mesmo que eu queria. É vocês que salva, né? Quem tiver com você está salvo. Então ela fez o quê, meu irmão? Ela agarrou a oportunidade. Oportunidade de ser salvo não se desfaz, não se rejeita. Hoje, a gente vive um evangelho que muitas das vezes a gente quer pregar um evangelho assim meio light, meio sei lá, eu fico pensando, será que é a mesma Bíblia que a gente lê? Não é possível. Aquele coisa assim meio, parece que a Bíblia se tornou uma coisa assim mais de distração, de farra, de show, o lá, não sei o quê. Meu irmão, a Bíblia é a verdade. Ou a gente vive a palavra e a gente está no caminho do céu, ou a gente não vive a palavra, mas também não está no caminho do céu. E quem não está no caminho do céu, está onde, meu irmão? Não tem terceiro caminho, quarto caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Jesus não disse assim, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o artigo definido. Ele disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou uma verdade. Não, ele disse, eu sou a verdade. Ou seja, não tem verdade fora de Jesus, porque ele não disse que ele é uma verdade, ele disse que ele é a verdade. E Jesus não disse que ele é uma vida, ele disse, eu sou a vida. Então Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fora disso, meu irmão, é conversa fiada. Jesus que é o caminho, Jesus que é a verdade e Jesus que é a vida. Ou a gente segue a Jesus e a gente está na verdade, ou a gente não segue a Jesus
Jesus e não estamos na verdade. Ou a gente segue a Jesus e está na vida, ou a gente não segue a Jesus e não estamos na vida. Oh, meu irmão, é tempo de nós despertarmos, é tempo, crente, de você levantar a tua cabeça, é tempo de buscar a Deus, é tempo de acertar com Deus. O mundo está indo de mal a pior, mas aquele que permanecer fiel na palavra de Deus, a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ser fiel. No meio das dificuldades, das lutas, pode um monte de gente, meu irmão, falar A e B, mas a verdade é uma só. A verdade é a palavra de Deus. Pode um monte de gente... A verdade não está com a multidão, a verdade está com a palavra de Deus. Então viva a palavra de Deus, não saia da presença de Deus, não desvie da presença de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, que não confessou Jesus, eu digo para você, o tempo não é hoje, o tempo era ontem para você confessar a Jesus como Salvador da sua vida. É tempo de despertar, é tempo de levantar, é tempo de ficar de pé, porque Deus vai te dar força para você chegar até o final. Como eu disse aqui para os irmãos, tem tantas pessoas que a gente olha assim, tem tudo para dar errado, como a história de Raabe, mas ela pegou aquela oportunidade. Agora, quantas pessoas, olha como existem os dois lados e a Bíblia mostra isso. Raabe tinha tudo para dar errado e ela fez dar certo, porque ela aproveitou a oportunidade. Sansão tinha tudo para dar certo e ele fez o negócio dar errado, porque tinha tudo para dar certo, mas ele teimava em seguir no caminho errado, que não era para seguir. Então, tem pessoas que têm tudo para dar certo. Meu irmão, não perca a oportunidade não. Você está servindo a Deus, você está na casa do Senhor, não vai pensar que você vai desviar, que você vai sei lá, fazer qualquer coisa que você possa pensar, que isso vai te ajudar diante de Deus, que não vai. O que vai nos ajudar, o que vai nos socorrer, é a gente viver a palavra do Senhor. Por isso, fica de pé, fica firme diante de Deus, não para, não retroceda, não recua, que a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como o Salvador da sua vida, e você veio aqui hoje e você quer fazer uma decisão por Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui hoje? Tem? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Não sei se tem alguém que ainda não aceitou Jesus. Alguém que ainda não batizou nas águas, que não é membro de nenhuma igreja, nunca foi membro. Ou alguém que está afastado, desviado da presença de Deus. Tem alguém nessa noite e quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer levantar suas mãos para Jesus nessa noite? Tem alguém? Não? Que o Espírito Santo continue falando em cada vida, em cada coração. E que a gente viva cada dia para servir ao Senhor. E que você nunca deixe passar na sua vida cada oportunidade. Eu falei isso aqui de manhã. Meu irmão, tem lugares no mundo que as pessoas estão querendo uma oportunidade para ouvir uma mensagem. E tem lugares que tem pessoas querendo uma igreja aberta para ouvir uma palavra de Deus. E você tem essa oportunidade. Não perca a oportunidade, não deixe de estar na presença do Senhor, de estar buscando a Deus, que Deus tem grande obra, grande bênção para realizar na sua vida. Vamos louvar ao Senhor, vamos fechar com o hino Espírito enche a minha vida. Eu não sei nem qual é o número desse hino na harpa nova, mas se você, mesmo não sabendo o número dele na harpa, vamos louvar ao Senhor com esse hino para a gente fechar o culto, louvando ao Senhor, no nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, és o meu ser. Aleluia. Vamos cantar de pés para a gente já vai estar orando para terminar.
Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder. Aleluia. 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 As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aleluia. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Espírito Santo, Deus bendito, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida de todos os irmãos que vieram estar aqui para glorificar ao Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Pai, dos visitantes, aqueles que vieram a primeira vez, a segunda e outras mais vezes. Pai, eu peço que o Senhor esteja dando força para o Teu povo, para a Tua igreja. Deus, leva o Teu povo em paz para os seus lares. Dê uma semana de bênção, dê uma semana de paz, dê uma semana de vitória para os seus filhos. Abençoa, Senhor, os seus filhos nos seus afazeres, nas suas atividades. Dê saúde, livra, Senhor, de todo mal. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus filhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor e já agradeço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Estende suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem saudar o seu irmão, aquele que está do seu lado, que veio estar aqui cultuando ao Senhor. Amém?